bancada democrática, Nandinha, Fael, Eugão e a melhor analista de arbitragem do Brasil. É ou não é, bancada? É? Então, Nadine, é você mesmo que eu tô falando. Cadê os dois falando que é? Cadê os dois falando que é? Com Cadê os dois falando que é? Perdão. E o minha passa? Só eu, minha passa. Só eu, tá vendo? Só eu. Tamo junto. Eu concordo, Léo. Eu não gosto da profissão de árbitro. Vai começar. Quando se torna analista de arbitragem, outra eu já coisa. perco o rancor. Para alguns, não para os Simons da vida. Tá certo. O Nadine, perdoe-o, que está voltando de férias, de lua de mel, mas de toda forma eu estou aqui com os cartões, você pode me indicar que eu passo para ele. Qual a cor? A gente estava com saudade já, Rafael estava de férias, parabéns, né? Bom dia, Léo, Gão, Nanda, bom dia a todos. E começamos a semana com lances polêmicos, mas eu vou deixar o cartão somente a advertência verbal para no começo do programa para o Rafael aí, porque ele voltou de férias. Tá vendo aí, ó? Tá certo. No jogo do Cruzeiro com o Fluminense, tivemos uma polêmica muito reclamada pelo Diniz, que perdeu o cargo de treinador tricolor, por causa desse pênalti aí. Nadine, esclareça para nós. Foi ou não foi? O Diniz reclamou muito, dizendo a proximidade, mas toda vez que o jogador ele amplia o espaço corporal, que ele faz um movimento com o braço, que está ampliando o espaço corporal, o árbitro vai entender que ele aumentou o espaço do corpo e fez uma ação de bloqueio. Esse pênalti não foi marcado no campo de jogo, foi recomendado pela árbitra de vídeo, Daiane Muniz, que numa rodada anterior teve um lance muito parecido do Davi Luiz no Flamengo, que ela também recomendou a revisão do lance, também foi reclamado devido à proximidade, mas essa é a orientação que está sendo passada para a arbitragem toda vez que o jogador estiver com o braço que entende-se que é um movimento antinatural, que ele está ampliando o espaço corporal, o pênalti vai ser marcado. E só isso eu tenho a dizer. Valeu, minha passa. Muito bem. Expulsão do Marlon no jogo com o Bahia. Nadine analisando também com a nossa bancada democrática. Joga. E aí, Nadine? Nadine, a transmissão dela deu uma travada. Voltei. Voltou. Ô, Léo, mas só... A Nadine voltou, depois eu comento então um lance que me incomodou nisso aí. Por favor, Nadine. O Marlon, ele vai tentar disputar a bola, porém ele deixa a perna levantada e com a sola da chuteira e com força ele acaba ali atingindo a canela do seu adversário. Isso é considerado jogo brusco grave, até pela força que foi aplicada e pelo movimento do pé. Ele deixa o pé levantado, ele vê que ele chega um pouquinho atrasado, que o jogador chega antes, ele deixa a perna. E como é com as travas da chuteira e com força, isso é considerado jogo brusco grave, na minha opinião, ele foi bem expulso. Ô, Léo, o que me incomodou nesse lance, que me incomoda em todas as partidas que isso tem acontecido, o tempo que a bola fica parada e que você não tem jogo entre a falta, a análise, a expulsão, o jogador reclamando da expulsão depois, aí o treinador aproveita para fazer uma troca de repente, aí você tem 5 minutos de bola parada. A Premier League discutiu agora o VAR porque estava parando o jogo e a gente já considerava que não parava tanto lá na Premier League. Você vê agora o Campeonato de Seleções na Europa, como que o VAR olhou, decidiu, segue o jogo. Então tem culpa atleta, tem culpa árbitro, tem culpa comissão técnica, eu sei que o produto está muito feio. Inclusive, na hora que estavam ontem revisando o gol também do Brasil, Leopoldo Siqueira, os jogadores cada um nas suas posições e o árbitro tranquilo. Aqui na revisão do jogo entre Cruzeiro e Bahia, por exemplo, todo mundo indo em cima do árbitro e tal, e estava sendo analisado lá em cima. Sobre o lance do Marlon especificamente, para vermelho mesmo, o Marlon não é um jogador violento. Teve o lance contra o São Paulo, teve também essa fatalidade aí contra o Bahia, né? Eu falo fatalidade pela gravidade da entrada, sem dúvida nenhuma, em que ele se desculpou e o jogador atingido foi lá também na postagem para falar e garantir que o Marlon não é um jogador violento. O único erro do Marlon nessa situação, claro, ele foi com excesso de força também, é que eu acho que ele virou o rosto, né? Olha só, ele vira o rosto na hora do combate. Se ele tivesse talvez olhando, ele não teria colocado o pé dessa forma e realmente foi muito grave essa entrada aí, sem dúvida nenhuma. Deve pegar uma puniçãozinha aí por ser recorrente, né? Infelizmente. Pois é. Gol revisado do Fortaleza, agora trocou o jogo. Nadine analisando junto com a gente aqui esse jogo, esse gol revisado do Fortaleza. Tá na telinha, Nadine. É um lance já mais difícil no lançamento. O assistente esperou concluir a jogada e levantou a bandeira, anulando o gol. Um gol muito bonito, por sinal. Mas o assistente anulou e o árbitro de vídeo revisou o lance, viu que a posição era legal. A gente pode analisar com a imagem parada que, de fato, ele estava um pouco atrás ali do penúltimo defensor. Então, o gol foi legal. O que me incomodou nessa partida
foi que o Alisson saiu lesionado, o tornozelo dele, o Atlético divulgou a imagem, virou uma bola o tornozelo do garoto, e você não tem o árbitro de vídeo analisando. Se o adversário pegou forte, tirou o jogador, está lesionado, eu acho que mostra sim que é um lance com certa gravidade. E aí você não tem o VAR chamando. Vamos mudar para outro jogo agora. Flamengo e Fluminense. Gente, aquele pênalti dado para o Flamengo é um tapa na nossa cara. Primeiro que já é um clube que ganha lote aqui, ganha não sei o que lá cá, ganha contrato com estatal aqui, sempre foi assim. Já não bastasse tudo isso, aquele pênalti de Flamengo e Fluminense é um tapa na nossa cara. Então, assim, a arbitragem VAR funciona de um jeito no jogo X e de outro jeito no jogo Y. Ô, Nadir, você concorda com o Fael? Aquele pênalti no Bruno Henrique não existiu? Na verdade, é um lance interpretativo. Não sei se o Fael considera que foi falta do Bruno Henrique antes no movimento do braço ou se realmente no chão ele não entendeu que teve o contato na perna do Bruno Henrique. Na minha opinião, teve o contato na perna do Bruno Henrique. O jogador caído, ele acaba levantando um pouco a perna, impedindo a passada do Bruno Henrique. Agora, a discussão, na minha opinião, é se existiu a falta anteriormente ou não, do braço do Bruno Henrique, se realmente ele empurra o jogador ou se é uma disputa por espaço. E o árbitro em campo, ele acabou deixando seguir, e o árbitro de vídeo concordou já por ser um lance interpretativo. Mas eu concordo com o Fael quando ele fala em relação a lances de interpretação, que em alguns jogos o árbitro de vídeo recomenda revisão e em outros jogos não. Esse lance do Alisson, onde ele sai machucado, que foi um carrinho, né, lá na lateral, a consequência do lance é o que gerou mais as reclamações, que de fato mostrou na imagem que o tornozelo dele estava machucado, mas no momento da falta, o árbitro ele não tem a noção da gravidade, né, do que aconteceu, mas na minha opinião foi no limite mesmo, ele mostrou o cartão amarelo, porém o árbitro de vídeo possui outras imagens, e aí que eu digo, quando o lance no limite, o árbitro às vezes chama, e às vezes o árbitro de vídeo não chama. Então, esse fato de termos uma padronização de conceito, quando que deve chamar, quando que não deve chamar, é que eu acho que precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Com certeza. E esse pênalti aí reclamado pelo Atlético, joga? Vamos ver a opinião da Nadine. Nesse lance a gente percebe que o jogador ele coloca o pé na frente, porém ele ocupa o espaço, né? E o jogador do Atlético ele tem 2 jogadores para passar, como se ele fosse tentar passar no meio de 2 jogadores. Não entendo como uma falta pelo fato de não ter colocado a alavanca, né? Primeiro ele ocupa o espaço, ele erra a bola, porém ele ocupa o espaço e depois tem um contato, porque o jogador também não consegue passar por cima dele, né? Vamos dizer, ele já ocupou o espaço e aí tem um contato que, na minha opinião, foi provocado pelo jogador do Atlético Mineiro. Exatamente, Léo. Foi o que eu comentei também no Campeonato Mineiro quando aconteceu contra o Atlético. E agora o lance que originou o cartão amarelo e a lesão do Alisson, a Nadine analisando pra gente esse lance aí, ó, se realmente o amarelo foi de bom tamanho ou o Pochettino merecia mais. Esse lance que a gente está comentando agora com o Fael, uma oportunidade clara de gol não era, então a gente tem que analisar a gravidade da falta. O árbitro estava muito próximo do lance e imediatamente ele puxa o cartão amarelo, né? E essa que foi a consequência. Eu acho que o tornozelo do Alisson acabou tendo uma gravidade maior do que a gente analisa na imagem, que é o limite. Realmente, com o árbitro de vídeo, se ele tiver outro ângulo que vê que mesmo o carrinho sendo lateral, se ele pega diretamente no tornozelo do jogador, eu acho que o árbitro de vídeo poderia ter um outro ângulo. A gente olhando essa imagem na câmera 1, ok, a falta seria no limite se o árbitro teve uma decisão em campo, que não poderia passar se não mostrar nenhum cartão. Mas como ele teve ali o critério no campo de jogo, se o árbitro de vídeo tem um outro ângulo que mostra que pega direto no tornozelo, aí recomendaria a revisão do lance. A bola ela continua muito lenta pela frente, então o jogador não acerta nada na bola. Nos anos 90 a gente falava muito do carrinho por trás, né, Nadine? Toda vez a gente falava, mas foi carrinho por trás. Eu acho que o jogador não visa a bola ali, ele vai realmente para matar a jogada com muita intensidade, pega o tornozelo do Alisson. Será que pega, Fael? O que resultou o tornozelo do Alisson mostra que pega, por isso eu achei que era um lance para expulsão, destacando que esse foi o bom árbitro que apitou também o clássico, pegando aquela bomba, acho que na final do Mineiro, e se envolveu numa polêmica na primeira rodada do Brasileiro, mas fez uma arbitragem regular no Galo e Fortaleza, eu acho que só errou nesse lance. O Flávio Rodrigues de Souza, né?
Isso, Flávio Rodrigues de Souza. Por hoje, estamos bem, Nadine? Bem analisados? Eu tenho que perguntar para vocês, né? Fizemos as análises. Semana que vem temos, com certeza, mais lances polêmicos. Eu estarei aqui na terça-feira. Já quero deixar um grande abraço para todos e uma boa semana. Maravilha, Nadine. Obrigado pelo carinho, pela participação de sempre aqui. E agora é hora da gente saber do Milito, essa história toda de lateral.